O Dr. Luís Cunha, que em nome do IDN fará as palavras iniciais, depois eu farei a apresentação do nosso convidado especial desta sessão. Dr. Luís Cunha, o som, tem que ativar o som. Pequeno pormenor. Obrigado, professor Luís Tomé, em nome da organização, designadamente do Instituto da Defesa Nacional e da sua diretora, a professora Helena Carreiras, bem como do Observar e Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, os participantes, a mais uma edição do ciclo de conferências e aula abertas China e Ásia-Pacífico, coordenado pelo professor Dr. Luís Tomé. Como sabemos, num contexto de crescente centralidade da Ásia-Pacífico e da geopolítica e geoeconomia mundial, temos assistido à afirmação da China como nova superpotência e o debate a que vamos assistir e a conferência a que vamos assistir agora é precisamente sobre esse tema. Estes debates têm contado com a colaboração de prestigiados especialistas nacionais e estrangeiros e assumem especial relevância por isso mesmo. Hoje já tivemos a oportunidade de ouvir o professor Toshi Minohara e a professora Raquel Freire. Agora vamos ouvir com o máximo interesse o professor Vasco Rato e mais tarde, às 9 horas, Leonídio Ferreira. Resta-me dizer que este ciclo de conferências está associado ao curso de estudos avançados sobre a Ásia-Pacífico, numa parceria entre a Universidade Autónoma de Lisboa e o IDN. Gostava só de dizer que as relações internacionais são feitas por natureza de competição e cooperação, umas vezes mais de cooperação, outras de competição. E penso que é sobre isso mesmo que o professor Vasco Rato, a quem eu envio um abraço, vai falar neste confronto entre dois gigantes, os Estados Unidos e a China. Passo a palavra ao professor Luís Tomé. Muito obrigado, Dr. Luís Cunha. Também em nome das duas entidades que coorganizam este ciclo e este curso sobre a Ásia-Pacífico, dou as boas-vindas muito especialmente com um forte abraço ao nosso ilustre convidado, professor Vasco Rato, que vou já a seguir apresentar. Saudar também os nossos estudantes e participantes. Rever-me nas palavras, naturalmente, do Dr. Luís Cunha. Tem sido um longo ciclo de webinars, desde 6 de maio e que vai terminar na próxima semana. Nós teremos, de hoje a uma semana, no dia 1 de julho, durante a tarde, uma conferência sobre China e países de língua portuguesa e depois a última aula aberta por mim próprio sobre o fator China na nova ordem mundial. Mas agora temos esta sessão em especial do professor Vasco Rato, a quem muito agradeço a honra e o privilégio de se juntar e colaborar connosco neste curso e neste ciclo de webinars. O professor Vasco Rato é uma personalidade amplamente conhecida, certamente de todos os que estão a participar nesta sessão. É investigador no IPRI, no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Dirige o mestrado de Diplomacia e Relações Internacionais na Universidade Lusófona de Lisboa. É, como saberão, ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, FLAD. Entre muitos outros aspectos, possui um doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Georgetown, onde, aliás, foi professor convidado. Professor Vasco Rato, uma vez mais, os nossos agradecimentos. Antes de lhe passar a palavra, queria chamar a atenção, devo fazê-lo, de todos os participantes para o facto desta sessão estar a ser gravada e, portanto, se não quiserem a sua imagem e som, deverão manter os vídeos e os sons desligados. Na altura, na fase do debate, depois poderão, querendo, manifestar-se apenas pelo chat ou pelo bate-papo. Mas queria fazer esta chamada de atenção e recordar que as gravações, aqui é um problema de eco qualquer, as gravações serão depois colocadas nos sites do IDN, do Observar e no canal YouTube da Autónoma. Professor Vasco Rato, mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra para a sua intervenção. Depois teremos todos a oportunidade para colocar as nossas questões. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu. Antes de mais, é com muito gosto que participo nesta série de conferências. O tema que me foi colocado, que eu coloquei em conjunto com o professor Luís Tomé, é o novo confronto entre os Estados Unidos e a China. Eu concordo que as relações internacionais são, de facto, um mix, uma mistura de cooperação e confronto. Mas também me parece relativamente inequívoco que nos últimos anos
vivemos mais confronto do que cooperação, e que esse confronto incide sobretudo entre os Estados Unidos e a China. O problema que se coloca de imediato é como designar esta realidade. É um novo confronto, é uma realidade, é uma competição. Eu acho que se pode dizer que aquilo que vivemos é tudo isso, mas estas designações também parecem insuficientes. Num outro seminário que fiz em conjunto com o professor Luís Tomé e outras pessoas, falamos um pouco da Guerra Fria. Eu, desde então, tenho refletido um bocadinho sobre esta ideia, e à medida que vou pensando sobre ela, julgo que a metáfora é bastante adequada, que de facto vivemos uma espécie de Guerra Fria. Agora, quando eu digo que é uma metáfora, é isso mesmo, não estou a dizer que a história se está a repetir ou que há elementos, ou que não há elementos novos nesta nova realidade, nesta nova Guerra Fria. Estou a pensar mais em termos, por exemplo, como nós referimos às guerras mundiais. Nós falamos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Apesar de serem guerras que envolveram países e foram guerras muito, muito distintas, há algo em comum entre elas que nos permite falar numa guerra mundial. Da mesma forma que eu hoje penso que se pode falar numa Guerra Fria. E porquê? Ou o que é que foi a Guerra Fria? Bom, desde logo a Guerra Fria foi um fenómeno global. Isto é, foi uma rivalidade total entre dois polos, os Estados Unidos e a União Soviética, com os respectivos aliados, mas fundamentalmente isso. Portanto, foi uma competição total, foi uma rivalidade total de dimensão universal. E é para aí que julgo que se está a caminhar neste momento. Recordo também que a Guerra Fria mudou ao longo dos anos. Nós hoje temos a tendência para esquecer que a Guerra Fria, pelo menos numa fase inicial, até sensivelmente aos anos 70, era também uma competição em volta de liderança tecnológica e económica. Por exemplo, Khrushchev, quando faz a célebre visita aos Estados Unidos, numa cozinha, se a memória não me falha, diz de uma forma muito clara que o objetivo da União Soviética é ultrapassar os Estados Unidos. Aliás, era, na prática, suplantar o capitalismo, que o socialismo iria suplantar o capitalismo. Portanto, hoje, por vezes se diz, bom, isto não é propriamente uma guerra fria, porque é mais complexa, há mais dimensões dessa concorrência, nomeadamente no âmbito da tecnologia e da economia. Isso também era verdade, pelo menos até sensivelmente aos anos 70, 72, 74, sensivelmente. Portanto, Guerra Fria é um conflito total, por isso quer dizer que é político-ideológico, militar, económico, tecnológico, etc., universal, isto é, que grande parte da Guerra Fria ocorreu, ou pelo menos a parte mais quente ocorreu na periferia. Nós começamos a verificar isso também, que começam a haver disputas sérias na periferia, isto é, em lugares como Djibouti, em África, e depois, finalmente, havia uma lógica bipolar que eu acho que se está a acentuar. Dito isso, é evidente que a Rússia, por exemplo, continua a ser uma potência importante, mas a China também o foi durante a Guerra Fria. Portanto, se nós conceptualizarmos a Guerra Fria desta forma, isto é, uma forma relativamente pragmática, não dogmática, acho que a metáfora serve. Dito isto, também não tenho objeção que se chame outra coisa, mas julgo que a designação transmite a ideia daquilo que estamos a viver, e julgo que aponta também caminhos para onde vamos nesta rivalidade. A propósito da Guerra Fria, o George Kennan, num célebre artigo publicado na revista Foreign Affairs, chamava-se The Sources of Soviet Conduct, as fontes do comportamento soviético, disse duas coisas que eu acho que têm alguma pertinência. Disse que era absolutamente essencial compreender
a natureza da União Soviética, e essa natureza passava por compreender a sua ideologia e também aquilo que ele chamou a sua circunstância, ou seja, a sua história. Eu quero argumentar que hoje temos de fazer esse mesmo exercício. Temos de compreender melhor tanto o posicionamento ideológico, e eu sou uma das pessoas que atribui alguma importância à ideologia. Eu sei que isso nem sempre é o caso, mas eu atribuo alguma importância, diria até muita importância, porque é através do prisma ideológico, conceptual, que depois interesses são definidos, que objetivos são formulados, etc. A segunda parte é a história. E, portanto, também é necessário compreender a história da China, sobretudo, eu diria, a história moderna da China, para entender algumas das reivindicações que presentemente a China tem, mas também para compreender algumas das questões que se situam em algumas zonas muito problemáticas, como é o Mar Sul da China. E talvez fosse por aí, eu talvez começaria por aí. É muito importante, para compreender o comportamento externo da China, é muito importante compreender aquilo que eles chamam o século de humilhação. O século de humilhação, não me quero alongar muito sobre estas coisas, mas o século de humilhação é sensivelmente aquele período que se estende entre a Primeira Guerra do Ópio, de 1839, e a Declaração da República Popular da China, em 1949. Portanto, sensivelmente é esse período que é designado como o século da humilhação. E porquê é que isto é importante? Porque o século da humilhação é, no fundo, uma ruptura com a história milenar chinesa. Foi um período que ainda hoje é determinante para compreender o comportamento da China. E, dito de uma forma muito simples, o que acontece durante este período, este século de humilhação, é que a China é essencialmente dividida entre as potências imperiais ou imperialistas, conforme queiramos. A soberania da China foi deveras limitada e houve uma presença que passou também pela ocupação física, nomeadamente nos anos 20 e nos anos 30, 1920, 1930, da China. E, portanto, a China, que até então se via, e as elites chinesas que se viam como o centro do mundo, não é? Tudo debaixo dos céus, o Império do Meio, estas designações todas que conhecem, de repente a China percebeu que tinha ficado para trás. Isto é, que a China, em termos militares, em termos económicos, em termos tecnológicos, não era de facto o centro do mundo, antes, pelo contrário, tinha sido ultrapassada. Isto foi um momento, quer dizer, um século tremendamente traumático. As elites chinesas tentaram dar resposta, isto é, uma das coisas que é muito interessante verificar entre 1839 e 1949 é que há uma tentativa de romper com a paralisia que se vivia na China, nomeadamente através de coisas como o estabelecimento da República em 1911, 1912, depois também, antes disso, o movimento de maio, 4 de maio, mas também o próprio Partido Comunista. O que é muito interessante perceber é que nas primeiras décadas, até 1949, entre 1921, sensivelmente, e 49, o que está a acontecer na China é, no fundo, uma tentativa ou um confronto entre dois projetos de modernização, que é um projeto de Chiang Kai-shek e dos Kuomintang, que posteriormente será implementado em Taiwan, depois de 1949, e um projeto de modernização do Partido Comunista. E, portanto, o século de humilhação é um período terrível para a China, mas simultaneamente dá aso, dá vida a projetos de modernidade. E eu acho que isto é muito importante e é um dos aspectos que eu acho mais relevantes, é tentar entender o Partido Comunista Chinês
como um projeto de modernidade para ultrapassar o século da humilhação. Isso é a primeira nota que eu queria deixar. A segunda nota, relativamente à história chinesa, é também suscitada pelo professor Luís Tomé, há uns tempos atrás, é esta. A China é, melhor dizendo, a China foi ou não foi uma potência expansionista? A questão é muito interessante, porque se nós colocarmos essa interrogação ou fizermos essa pergunta relativamente a outros países, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, Holanda, etc., claramente são potências expansionistas. Nós estamos muito habituados, pelo menos desde o século XVI, sensivelmente, século XV, século XVI, a pensar no expansionismo como expansionismo marítimo. Mas há também houve impérios expansionistas terrestres, o Império Otomano, a Rússia e a China. A China não foi expansionista por via marítima, mas foi de facto expansionista para aquilo que é hoje Tibete, Xinjiang, ou seja, para o Ocidente e para o Norte, a Mongólia interior. Portanto, a China é um Estado imperial, a China tem uma tradição imperial. E isto acho que é relevante para compreender algumas coisas e, sobretudo, para ser cética em relação àquilo que as autoridades chinesas dizem. Porque as autoridades chinesas frequentemente dizem que a China não é um país expansionista, nunca o foi. E isso simplesmente é falso. Simplesmente é falso, sobretudo quando olhamos para aquilo que aconteceu na Ásia Central no século XVIII, em meados do século XVIII, e os problemas, aliás, de Xinjiang remontam a essa época e não são problemas novos, de certa forma. O outro aspecto que eu queria salientar sobre o século da humilhação é este. Nós quando falamos em potências imperialistas, estamos normalmente a pensar da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia, e frequentemente não pensamos no Japão. E eu queria salientar isto, provavelmente as pessoas sabem, mas queria salientar que uma das potências imperialistas mais importantes durante este século da humilhação foi o Japão. Isso explica alguns dos problemas que hoje existem, ou muitos dos problemas que hoje existem entre a China e o Japão, mas há outra dimensão que também me parece relevante. O Japão não era uma potência imperialista qualquer, era uma potência asiática. E o facto do Japão ter ganho a guerra de 1904, 1905 contra a Rússia foi muito importante na região. E foi muito importante porquê? Porque demonstra que uma potência asiática pode triunfar sobre uma potência europeia. Isto não tinha acontecido antes. Isto é muito importante porque vai proporcionar um efeito dominó e de imitação, se quiserem, porque passa a haver muitos movimentos inspirados pelo Japão que passam a contestar o imperialismo ocidental na região, na Indonésia, na Myanmar, outros sítios, mas também provoca o outro fenómeno, que é há um país asiático que aparentemente teve sucesso com a modernização, não é? Sobretudo a modernização feita pelos Meiji teve sucesso com a modernização e a China não teve. E, portanto, a China passa a ter uma perspectiva ambígua relativamente ao Japão. Os chineses acham que o Japão é culturalmente inferior, uma cultura derivada, mas, ao mesmo tempo, há ali um processo de modernização muito bem sucedido. Isto leva-me a 1949 e sob o período de 1949, ou subsequente a 1949, quer dizer duas ou três coisas que eu acho que também são relevantes para compreender o que está a acontecer hoje. Primeiro, o Partido Comunista ganha a Guerra Civil, o Partido Comunista tem um projeto de modernização,
mas dentro desse projeto há duas vias distintas. E estas vias, o telefone a tocar, estas duas vias, de certa forma, são pessoalizadas por Mao Tse-tung, pelo menos até 1978, por Mao Tse-tung, e, por outro lado, pessoas como Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Peng Zhen e Liu Xiuhua. A história chinesa, ou a história do regime comunista entre 1949 e 1976 é muito interessante porque é uma disputa permanente entre estas duas fações, estes dois caminhos para assegurar a modernização, que na prática a visão maoísta muito mais radical, confiando na ação de massas, um modelo económico mais estatizado, e depois do outro lado, digamos, de Zhou Enlai, uma coisa mais pragmática, e portanto a China vive este período com alguns sucessos, mas também com muitos fracassos, nomeadamente o grande salto em frente, a Revolução Cultural. Isto tudo se resolve, ou esta ambiguidade relativamente ao caminho concreto que deve ser seguido, resolve-se em 1978, como sabem, em dezembro, para ser mais concreto, em dezembro de 1978, no terceiro plenário do Comitê Central do Partido Comunista, quando Deng Xiaoping inicia as suas reformas. Quando essa decisão é tomada, no fundo, as discussões dentro do partido que ocorreram entre 49 e 1978 acabam. Portanto, está definido que o caminho da modernização chinesa passa não pelo tipo de modelo advogado por Mao, mas por uma coisa mais pragmática. Agora, porquê é que eu acho que isto é muito importante? Porque nós frequentemente ouvimos dizer que a China tem uma economia, uma sociedade capitalista. Não é o caso. Nunca foi o caso. Nunca foi essa a discussão. A discussão era saber se a economia chinesa deveria seguir o modelo stalinista dos anos 50 ou se deveria ser mais pragmático e introduzir mecanismos de mercado na economia. E é isso que eu acho que aconteceu com Deng Xiaoping. Introduziram-se mecanismos de mercado, mas ainda hoje o partido tem, através das células na empresa e das orientações estratégicas que dá às empresas, da forma como canaliza financiamentos, da forma como articula planos quinquenais, muitas formas, mas o Partido Comunista ainda é absolutamente central à economia chinesa e não se pode falar de uma economia de mercado. Aliás, nem a Organização Mundial do Comércio reconhece a China como uma economia de mercado. Portanto, há mecanismos de mercado, mas na prática não é uma economia de mercado. Isto é importante porquê? Uma razão muito simples. O que Deng Xiaoping fez foi o seguinte. Deng Xiaoping disse que era necessário fazer reformas económicas para que a China pudesse crescer e pudesse enriquecer, e era relativamente indiferente aquela história de o gato branco e o gato preto, não é? Não interessava se o gato era branco, se o gato era preto. Não, o que interessava era se apanhasse ratos. Não é uma metáfora que eu gosto particularmente, mas enfim, é que há, por razões óbvias, não é? Mas este pragmatismo, ao mesmo tempo, estava assente num pressuposto ideológico, é que o Partido Comunista era inquestionável, o monopólio do poder era absolutamente inquestionável. Portanto, era possível, e fez-se, fazer reformas económicas, o que não era possível era fazer reformas políticas. Dir-me-ão, mas eu li alguns documentos chineses e eles falam de reforma política. Não bem. O que eles falam, normalmente, é de reformas ao Estado ou reformas administrativas. Quando na China se fala de uma reforma política, fala-se numa reforma administrativa ou algum órgão do Estado que tem por objetivo facilitar as reformas económicas. A linha vermelha no regime foi sempre, com Deng Xiaoping, como é agora com Xi Jinping, foi sempre o não à reforma política,
se por reforma política a gente entende uma mudança de regime, uma transição para a democracia liberal, burguesa, que lhe queiram chamar. Isto nunca esteve na agenda. Aliás, Tiananmen é sobre isso, é exatamente sobre essa questão. É o regime, mais uma vez, a dizer aquilo que os senhores querem, que é uma reforma do regime, é inquestionável, e se for necessário, o regime irá utilizar violência extrema para impedir esse tipo de inovação. Agora, por que é que isto é importante? É importante por causa da política externa seguida pelo Ocidente nos últimos 30 anos. A política externa que foi traçada no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos, dizia mais ou menos isto. À medida que a China vai enriquecendo, a sua economia cresce, o país enriquece, surgem novas classes sociais que, por sua vez, irão exigir mudanças a nível político e far-se-á, mais tarde ou mais cedo, uma transição para a democracia. Portanto, esta ideia de que a modernização socioeconómica traz consigo, provoca, estimula a modernização política, entendida como democratização. E, portanto, sobretudo durante os anos 90 e sobretudo na presidência de Bill Clinton, mas isto também aconteceu na Europa, a política que se traça é, então, vamos engajar a China, vamos trazer a China para o sistema internacional, vamos inserir a China na Organização Mundial do Comércio para estimular esse crescimento que, por sua vez, mais tarde ou mais cedo, irá dar aso a forças democráticas. Essa perspectiva, no fundo, acabou. Esse era o consenso que unia os democratas e os republicanos relativamente à China, porque havia, de facto, este consenso em relação à política externa a seguir. Esse consenso acabou. E acabou em grande medida por causa de Trump. Quer dizer, Trump não faz implodir o consenso, mas Trump faz acelerar o fim do consenso. Dir-me-ão, mas ainda não há consenso sobre aquilo que fazer em relação à China. Isso é verdade, não há. Mas há um consenso sobre uma outra coisa, que é a China é um problema e é um problema real. Esse consenso, já agora, não existia quando Trump foi eleito à presidência. Trump pode ter feito muitas coisas más, mas nisso acertou. Não é? E, portanto, hoje há a convicção entre democratas e republicanos que irá sobreviver para além de Trump, por isso é que é importante, que a China é uma ameaça, eu diria, uma ameaça existencial, e que é necessário abordar a China de uma forma diferente como foi abordada nos últimos 30 anos. Acho que é aqui que está a novidade. Pergunta seguinte, então, significa isso que, do ponto de vista de chinês, há uma tentativa de alterar o status quo? A resposta é sim. Eu acho que crescentemente há a convicção que, de facto, a China está empenhada em alterar o status quo. Por status quo, estou a falar da ordem internacional liberal. Muita gente diz que, bom, o que nós temos de fazer é conservar a ordem liberal internacional. Mesmo que isso fosse desejável, duvido que hoje seja possível. E parte do problema é o seguinte, é que as organizações internacionais que nós temos, as normas internacionais que nós temos, dessa ordem liberal, a China não aceita. Ou a China, ou alternativamente, a China aceita participar nessas instituições multilaterais, a Organização Mundial do Comércio, olha, a Organização Mundial de Saúde, mas tenta alterar, tenta modificar por dentro essas instituições. E, portanto, elas continuarão a ter o mesmo nome, mas não serão as organizações multinacionais que nós conhecemos. Isso é a primeira coisa que eu acho que é importante. Segundo, a China está empenhada em alterar o status quo regional e desconfio que a lógica dessa alteração regional
passará também a ser a alteração da ordem internacional. Deixem-me explicar o que quer dizer com isto. Nos últimos, desde 2015, sensivelmente, a China tem uma política externa muito assertiva na região. E por região quer dizer o Indo-Pacífico. Aliás, isto é uma nova designação que eu acho importante também salientar, que antigamente nós falávamos da Ásia, hoje falamos do Indo-Pacífico, e acho que isto é uma viragem em termos de conceptualização estratégica importante, porque deixamos de olhar só para a Ásia-Pacífico, e começamos a olhar para o Índico e o Pacífico como integrando uma zona coesa estratégica. Alargamos o espaço, digamos assim, geoestratégico, isto é muito importante. E eu acho que se alargou esse espaço porque a China também o alargou. É preciso não esquecer que a China nos últimos anos alargou a sua presença, inclusivamente a sua presença militar, para o espaço do Índico, está a fazê-lo no Paquistão, de uma forma absolutamente clara, nomeadamente em Gadwar, que eu desconfio que irá ser utilizado como uma base militar também, para além da parte comercial, mas também, como sabem, no Djibouti, a mesma coisa no Sri Lanka, e portanto há o alargamento deste espaço. Essa é uma das disputas mais importantes hoje, não é? Esse ir para fora da China está a provocar uma contra-coligação, uma coligação de equilíbrio que está a juntar o Japão, a Austrália, os Estados Unidos e a China, a Índia. É muito interessante verificar os acontecimentos das últimas 2 semanas na China, na Índia, ou na fronteira entre os dois. Eu li em muitos órgãos de informação que se tratava de uma disputa fronteiriça, etc. Eu acho que não é bem isso que aconteceu. Acho que aconteceu é que a China tentou dar uma lição, entre aspas, dar uma lição à Índia. Isto é, tentou pressionar, tentou usar algum leverage para travar esta crescente aproximação da Índia, Austrália, Japão e Estados Unidos. Mas eu acho que é isso que está a ser constituído. Acho que há várias razões, que se calhar depois nas perguntas poderemos falar sobre elas, mas o espaço geoestratégico está a ser alterado e estamos a tentar construir um equilíbrio, e essencialmente um equilíbrio entre 2 visões de ordem de governança internacional distintas. A segunda região, rapidamente estou a esgotar o meu tempo, mas a segunda região onde eu penso que há um problema muito sério, que é uma região muito perigosa, é justamente o Mar Sul da China. É aqui que praticamente todas as semanas há incidentes, e é aqui que nós verificamos o maior potencial para que haja um confronto bélico, e é nesta zona também que a China tornou muito clara a rejeição da ordem internacional. Fê-lo de várias formas, fê-lo através da construção das chamadas ilhas artificiais, que é uma forma de hegemonizar todo aquele espaço, e assim provocou os Estados Unidos, Japão e outros países que querem acesso livre, não é? A esse espaço marítimo, mas fê-lo de outras formas, um bocadinho mais subtis, através, por exemplo, de medidas administrativas. O Ministério, as autoridades chinesas fizeram uma coisa muito interessante, que é redesignaram e criaram novas regiões administrativas, que é outra forma de, no fundo, de reclamar soberania, de tentar exercer soberania na região, e isso parece-me extremamente preocupante. Mas houve um caso em que as Filipinas levaram a China, a propósito de um destes conflitos, levaram a China ao Tribunal de Haia. O Tribunal disse que as reivindicações chinesas não tinham mérito. No entretanto, o Xi Jinping respondeu: pois, mas disso não altera nada. Portanto, por vezes se diz, mas não podemos usar o direito internacional para resolver alguns destes problemas. As Filipinas tentou e não foi particularmente bem sucedida. E, portanto,
o que há na região é uma tentativa por parte da China de hegemonizar a região, e isso é simplesmente inaceitável para vários países, e basta olhar para o mapa para perceber porquê. Finalmente, a nível económico, porque eu disse também que este novo conflito é económico e tecnológico, as duas coisas, aliás, ligam-se. A China, através do programa Made in China 2025, está empenhada em liderar os setores mais importantes que vão determinar a nova economia internacional. E, portanto, o que a China, na prática, simplificando um bocadinho, mas na prática o que a China está a tentar fazer é obter liderança em todos os setores-chave do futuro, que é para depois ter uma vantagem em termos económicos, quando essas inovações depois forem utilizadas comercialmente, mas também para estabelecer os estándares que obrigam os outros países e as outras empresas a seguir a China, a comprar tecnologia chinesa. O caso do Huawei é provavelmente o mais evidente. E, por outro lado, essa vantagem ou essa liderança tecnológica, por sua vez, será usada para obter uma liderança económica que depois se traduz em coisas como o Belt and Road, não é? Que na prática é um projeto geopolítico mais do que um projeto de infraestruturas. Portanto, a China, a todos os níveis, tanto a nível económico, comercial, geopolítico, etc., está, de facto, a confrontar as potências do status quo, não só os Estados Unidos, mas, mais uma vez, o Japão, a Austrália, a Índia, e está a tentar refazer a região e, a meu ver, para depois refazer a governança internacional. Obrigado, Vasco. Foi uma excelente apresentação e eu, antes de dar sequência para o período de debate, peço aos nossos participantes para darmos uma salva de palmas à moda Zoom, utilizando aqui as reações, no fundo, e dar uma salva de palmas aqui ao nosso convidado. Acho que foi uma apresentação esmagadora, cheia de conhecimento, que vem do passado, para justificar e compreender a atualidade, muito assertiva, conceptualizando, acho que muito estimulante, que agradecemos todos, e por isso, sem mais demoras, eu abriria então o período de debate. Pedia para quem quiser colocar questões ou comentários ao professor Vasco Rato que o faça sinalizando, ou com uma mãozinha, ou no bate-papo, no chat. Aproveitemos que ainda temos, felizmente, um longo período. O professor Vasco Rato foi também gentil dessa forma de deixar um bom período para debate, por isso aproveitem e coloquem as vossas questões. José Toga Soares, é o primeiro que eu estou a ver aqui, força. Obrigado, professor. Já agora só podem ligar os vossos vídeos, porque torna um bocadinho mais estimulante até para o nosso convidado. Com certeza. Em vez de fotografias e nomes, temos imagens. Eu estava aqui a ligar o vídeo, e o som. Obrigado, professor. Obrigado, professor Vasco Rato, pela sua excelente intervenção. Aliás, eu sou um seguidor atento do professor Vasco Rato nas redes sociais e vou vendo os seus posts. Professor, eu gostava de lhe colocar aqui uma questão. E nós estamos a ver cada vez mais um autoritarismo crescente da China, quer ao nível interno, dentro do seu próprio território. Lembro-me do caso de Hong Kong e daquilo que poderá ser um balão de ensaio para uma possível ação militar em Taiwan. E eu gostava de lhe perguntar que papel poderão ter as eleições americanas num controlo de uma hegemonia chinesa que parece cada vez mais inevitável. Não acho que terão um impacto decisivo. Isto é, a eleição de Donald Trump, sim, foi disruptiva, porque, se recordam,
Quando Trump começou a falar do perigo da China, houve muita resistência. Essa resistência hoje não acabou. Acabou. E é não só na política, mas também nos think tanks, nos institutos, no establishment de política externa. Toda a gente hoje, basicamente, está de acordo que há um problema com a China. Não há, é um consenso sobre o que fazer, não é? Exatamente o que fazer, que tipo de política. A crítica que eu faço a Trump é que afunilou muito a política chinesa em questões comerciais e não teve o golpe de asa ainda, talvez venha a ter, e se ganhar as eleições, espera-se que venha a ter, mas a estratégia não é global, quer dizer, há um sentimento que diz que a China é um problema, há alguma preocupação sobretudo com a dimensão comercial e tecnológica, mas depois não há propriamente uma visão coerente, digamos, uma doutrina coerente. Eu acho que isso provavelmente está a fazer-se, e estas coisas às vezes demoram tempo a consolidar-se, mas acho que vai ter seguimento, independentemente de quem ganhar as eleições. Aliás, o próprio Biden começou a campanha há uns meses atrás a dizer que a China não era um problema e, afinal, parece que já é, não é? E, portanto, o Congresso, mas para além do Presidente, o Congresso tem sido muito assertivo nos últimos tempos. Aliás, historicamente o Congresso foi mais assertivo do que os presidentes. Eu recordo-me quando George Bush pai estava a tentar atenuar, digamos assim, as consequências de Tiananmen, o Congresso foi muito duro nas sanções que impôs à China. E na altura, uma das pessoas mais duras em relação à China foi Nancy Pelosi, a mesma Nancy Pelosi. Portanto, as declarações do Chuck Schumer, o senador, o líder dos democratas no Senado, também indicam isso e, portanto, eu acho que não terá uma influência grande. Acho que o desafio é formular exatamente calibrar uma estratégia que possa ser eficaz. Agora, qualquer estratégia em relação à China, vamos lá ver, terá de ter uma dimensão de cooperação, como aliás a estratégia em relação à União Soviética durante a Guerra Fria teve elementos de cooperação. Eu recordo que os Estados Unidos vendiam trigo à União Soviética. Os Estados Unidos fizeram vários acordos de armamento e limitação de armamentos com a União Soviética. Portanto, não é tudo ou nada, quer dizer, não é passamos da cooperação para o confronto absoluto total, não é isso, quer dizer, é a necessidade de calibrar uma estratégia que não é possível, hoje em dia não é possível impedir o surgimento da China. Isso já aconteceu. Agora, o que é necessário fazer, a meu ver, o que eu acho que tem de ser feito, é conter a China e obrigar a China a respeitar um conjunto de regras. Regras essas que provavelmente não são as atuais, porque estas regras que nós falamos da ordem internacional são regras do passado. Portanto, vai ser necessário também encontrar regras. O problema é que este momento histórico que vivemos pode levar-nos à guerra, e isso não é impensável. E mais uma vez, usando esta analogia da Guerra Fria, antes da Guerra Fria se estabilizar, isto é, antes de 52, 53, sensivelmente, recordo ali, 42, 53, estivemos próximos da guerra várias vezes, incluindo a Coreia em 1950, o bloqueio de Berlim, quer dizer, houve o golpe de Estado de Praga, houve várias situações em que estivemos próximos da guerra. E isso é o grande risco, obviamente, é que quando se está a tentar refazer a ordem internacional, pode haver uma guerra, mas uma guerra até pode ser acidental, que resulta de uma escalada que ninguém é capaz de controlar, por razões de prestígio, pode resultar de acidente, pode resultar de muitas coisas. Portanto, uma coisa é certa, não é? Há três porta-aviões americanos a caminho do Mar Sul da China, acompanhados por japoneses, acompanhados por australianos. Portanto, o potencial, e este é o problema da estratégia da militarização das ilhas,
é que a região está hoje em dia completamente militarizada e, portanto, pode haver até uma guerra acidental ou pode haver uma avaliação da parte chinesa ou da parte americana, mas sobretudo da parte chinesa, que faz sentido fazer a guerra. A guerra, às vezes, do ponto de vista dos Estados, é racional. Portanto, os chineses podem fazer esse cálculo, podem pensar que, bom, antes que seja tarde, vamos agir. E esse agir pode ser uma intervenção, uma ocupação de uma ilha, pode ser a invasão de Taiwan, pode ser muitas coisas. Não é? Há muitos focos de conflitualidade que podem dar aso a uma situação dessas, ou até pode ser um incidente entre o Vietnã e a China, ou o Vietnã e a Malásia, que depois escala e leva os outros aliados a entrarem no conflito. Portanto, a situação, a meu ver, é extremamente perigosa, há uma necessidade de encontrar um modus vivendi, mas isso é extremamente difícil e não será nos termos anteriores. Acho que esse é o desafio. Sobre Hong Kong, eu acho que Hong Kong é uma coisa curiosa. Hong Kong, no fundo, os chineses não têm nada a perder em fazer o que estão a fazer em Hong Kong, porque a ideia de um país, dois sistemas, essa ideia, para todos os efeitos, está morta. Portanto, não é isso que as autoridades de Beijing querem. E, portanto, acho imprudente o que se está a fazer em Hong Kong, que é outra coisa. Acho imprudente porque eu creio que torna mais difícil a reintegração de Taiwan na República Popular, porque até agora os taiwaneses podiam pensar, bom, se nós de facto fizermos a reintegração na China, poderemos continuar a ter o nosso sistema social e económico, e Taiwan demonstra que não é assim. Agora, Xi Jinping tem aqui um problema grande, que se ele estiver vivo, ou o regime terá um problema grande se sobreviver, que é, até 1949, é necessário reintegrar Taiwan. Obrigado. Yolanda Pinto também pediu a palavra para uma questão. 1949, não, peço desculpa, 2049, sim. Yolanda, força. Muitíssimo obrigado. Consegue ouvir-me? Perfeitamente. Sim. Gostaria de lhe agradecer pela magnífica apresentação, realmente foi muito abrangente e foi uma verdadeira lição de história, para que não a esqueçamos. Tenho algumas questões para lhe colocar. A primeira tem a ver com o chamado sistema AIDIS, ou seja, aquele sistema de identificação aérea. Neste momento a China implementou, ou já implementou já há alguns meses, este sistema na chamada zona do Nine Dash Line, ou seja, no Mar do Sul da China, e que inclui águas territoriais de outros países. Os Estados Unidos na altura disseram que não aceitavam aquilo, mas que recomendaram à aviação civil que, no entanto, cumprisse com o pedido chinês para evitar algum acidente no pior cenário. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isto. Gostaria de saber como vê a evolução das relações China e Índia, atendendo que são duas potências nucleares, concentram 1/3 da população humana e têm uma história de conflito. Não obstante ambos terem uma relação bastante próxima com a Rússia. Depois, relativamente à União Europeia, o que pensar sobre este recente acordo de comercial, económico e também de assistência entre a Alemanha e a China, atendendo à possibilidade de uma grande crise económica assolar a União Europeia devido à pandemia. E por último, falou muito na possibilidade de guerra, por isso eu sou levada a crer que, na sua opinião, podem existir fatores de aceleração para este conflito. Se realmente eu compreendi bem, gostaria de saber quais são esses fatores e qual o desfecho de um possível conflito naquela zona. Bom, Vasco, são várias questões. São várias questões, realmente. Começaria talvez pela última pergunta, quer dizer,
se houver um conflito armado, uma guerra, nem eu nem ninguém somos capazes de prever. Quer dizer, nós podemos olhar para os números, não é? As capacidades militares norte-americanas, em princípio, indicam que a vantagem está do lado dos Estados Unidos e dos seus aliados. Mas, já não me lembro quem é que disse uma vez que os generais fazem planos, mas nos primeiros 5 minutos os planos desaparecem por causa do nevoeiro da guerra, não é? Portanto, ninguém sabe ao certo. Aliás, Hitler estava muito confiante quando iniciou a marcha para Moscou e a coisa correu mal. Portanto, o risco da guerra é justamente a imprevisibilidade e, portanto, graças a Deus, as partes tendem a não querer recorrer à guerra justamente porque o desfecho é imprevisível. Agora, que há um conjunto de fatores que estão, como disse bem, a acelerar, e isso viu-se sobretudo nas últimas semanas, com a retórica, com as provocações. Há imensas provocações, como disse na apresentação, no Mar Sul da China, e agora também no Mar da China Oriental, com o Japão. Começa a haver patrulhas e violações do espaço marítimo japonês. Portanto, há um conjunto de fatores que podem, e eu aqui salientava uma coisa que é, mesmo contra a vontade dos Estados, pode acabar em guerra. Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial é isso, não é? Ninguém queria ir para a guerra, no entanto, não é? Eu recordo que na Primeira Guerra Mundial também havia um grau de interdependência económica semelhante àquilo que há hoje, portanto também não é interdependência económica, e os custos associados à conflitualidade num quadro de interdependência que leva os Estados a agir de outra forma. Relativamente à União Europeia, tenho muito pouco a dizer, porque acho que a União Europeia não tem uma política em relação à China, quer dizer, não tem uma política coesa, não tem uma política coerente. Acho que nos últimos tempos a nova Comissão, pelo aquilo que eu percebo, está a tentar definir, ou autodefine-se como uma comissão geoestratégica. Acho muito bem que o faça. Mas, infelizmente, à medida que o conflito entre a China e os Estados Unidos se agudiza, a União Europeia claramente perde espaço para ter uma política autónoma. Quer dizer, e, portanto, sinceramente não acredito que a União Europeia possa surgir como o terceiro pilar numa ordem multilateral. Não acredito. Não acredito por várias razões, porque a União Europeia não tem coerência estratégica, porque há um conjunto de países na União Europeia que têm uma perspectiva relativamente benigna em relação à China, enquanto outros têm uma posição oposta. Portanto, há muita dificuldade mesmo no espaço da União em definir uma política externa. Acho que há menos dificuldade no âmbito económico, quer dizer, crescentemente a União Europeia começa a perceber que tem de proteger algumas das suas empresas, senão deixará de ter empresas europeias, mas acho que mas também nesse caso há uma coisa que me preocupa, para ser muito claro, que é isto. Eu não tenho nada contra a proteção das indústrias europeias, mas a lógica da proteção das indústrias europeias é uma lógica de concentração. Quer dizer, quando a Europa diz nós queremos proteger as nossas empresas, quer dizer, só se protegem as empresas se elas tiverem dimensão. E para terem dimensão, têm de fazer a consolidação dentro do espaço europeu. Por exemplo, se querem bancos europeus, vendemos todos os portugueses, porque os nossos não têm dimensão europeia. Não é? E, portanto, eu acho que há esta lógica de concentração em campeões nacionais que para países como Portugal, Grécia, etc., não é muito positiva. Mas, admito estar errado, mas julgo que essa lógica
de proteção das empresas face à China e aos Estados Unidos traz consigo uma lógica de centralização e de concentração, nomeadamente nos países mais ricos, altamente prejudiciais aos países chamados países do Sul. A China e a Índia caminham para a rivalidade, quer dizer, e convém também esquecer que esta rivalidade não é propriamente nova, porque nós frequentemente esquecemos que neste espaço índio-pacífico, índio-asiático, a Índia tem uma presença de séculos, não é? As velhas civilizações Champem, por exemplo, no Vietnã, a influência que a Índia teve na Indonésia, nas ilhas, que são hoje a Indonésia, quer dizer, a Indonésia é um ator naquela região, quer dizer, não o foi durante a Guerra Fria, não é? Mas, historicamente, é um ator e ainda tem um significado e um impacto muito grande na região. E acho que o espaço de crescimento natural e de influência natural da Índia é justamente para leste. Aliás, é essa a política externa da Índia hoje, é o Go East, não é? Ir para leste. Agora, sozinha a Índia não consegue fazer, e daí também eu ver esta consolidação do Quad, não é? Desta coligação entre aspas, entre os vários países democráticos, chamados democráticos. Portanto, vejo rivalidade e eu acho que estes distúrbios não foram porque pessoas morreram, mas nas últimas semanas é a China justamente a tentar obrigar a Índia a pensar duas vezes. Agora, é muito curioso que a China está a tentar dissuadir a Índia de se aproximar aos Estados Unidos, Austrália e Japão, ao mesmo tempo que a Índia faz investimentos massivos no Paquistão que aumenta a insegurança da Índia, não é? E, portanto, parte da razão que a Índia também se está a virar para os Estados Unidos é porque porque o Paquistão hoje é praticamente uma colónia da Índia, não é? E, portanto, aumenta o perigo existencial paquistanês. Relativamente ao ADIS, vamos lá ver, o Nine Dash Line é aquilo que eu estava a falar há pouco, porque Beijing essencialmente diz que tudo o que está dentro do Nine Dash Line é nosso. Aliás, o Parlamento chinês já proclamou soberania sobre todo o espaço e, portanto, agora o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que a China está a consolidar, a exercer essa soberania, está a fazê-lo através das ilhas artificiais, está a fazê-lo através das mudanças administrativas, está a fazê-lo através de radares e falo-á através de zonas de exclusão no futuro, se puder. Agora, eu recordo que no Mar Sul da China, os estoques que existem de peixe são muito importantes. Ninguém sabe ao certo, mas pensa-se que os recursos de petróleo e gás natural que estão na zona podem ser equivalentes ao novo Médio Oriente, e 1/3 do comércio mundial também passa por aquelas águas. Portanto, não me parece que os outros países que têm reivindicações, zonas económicas exclusivas, etc., na região, estejam dispostos a aceitar este assalto, que efetivamente é um assalto aos seus direitos e também à sua soberania. E não me parece que os Estados Unidos estejam dispostos a que o Mar Sul da China se transforme nas Caraíbas da China, não é? Quer dizer, e, portanto, as manobras navais, pelo menos formalmente, o que se diz é que as manobras navais visam garantir a liberdade de circulação nos altos mares. Agora, mas reparem, isto também se compreende do dilema chinês, quer dizer, o dilema chinês é que praticamente todo o seu parque produtivo está na costa. A energia que a China, as importações de energia, o petróleo que a China precisa para manter aquela industrialização, passam praticamente todos tudo passa por ali.
E, portanto, os chineses, e as exportações, obviamente, depois. Portanto, a China também quer ter a garantia que aquelas rotas não possam ser suscetíveis a um embargo por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados. Portanto, o que de certa forma é trágico nisto, muitas vezes a política internacional é trágica, o que é trágico nisto é que os dois lados têm razão, quer dizer, a China tem razão em querer aumentar a sua segurança na região, porque de facto é absolutamente essencial, é existencial. Os parceiros do Japão e dos Estados Unidos também têm razão. O resultado final disto tudo, para usar o jargão das relações internacionais, é o dilema de segurança e muitas vezes isso acaba mal. Portanto, eu não valorizaria muito os radares, quer dizer, fazem parte só por si, quer dizer, fazem parte. Se me permitirem, antes de passar a palavra, tenho aqui o pedido de José Amar, só para a Yolanda, recordar que a Identification Defense Zone já a China estabeleceu pela primeira vez no Mar da China Ocidental no final de 2013, sem que daí levantasse propriamente questões. E que este projeto de o fazer no Mar da China do Sul já está há muito tempo em suspenso. E é quase mais uma afirmação simbólica do que propriamente mas é mais um passo. O problema é que vamos andando sempre nestes passos consecutivos. José Amaro, queria... O problema, Luís, é que o contexto mudou, quer dizer, o Obama, durante a presidência do Obama, estas ilhas também não levantaram um grande problema, se calhar deveriam ter levantado, não é? Mas o contexto de facto é diferente. Portanto, uma coisa que poderia ser relativamente benigna há 5 anos já não o é. É verdade. Não? José Amaro. Peço desculpa, professor. Na altura em que vou intervir, começou uma retificadora ali fora a trabalhar. Boa noite, professor. Antes de mais, muito grato pela sua apresentação, bastante elucidativa. Aliás, grande parte das coisas que nos transmitiu já tinham sido, de certa forma, tratadas durante este semestre, nesta unidade curricular da Ásia-Pacífico. Eu gostaria, se fosse possível, de comentar, se bem que relativamente há pouco tempo o professor desvalorizou, de certa forma, as interdependências complexas, principalmente as económicas, quando estamos a falar de economia. Entretanto, neste contexto de pandemia, o último relatório das previsões do FMI, portanto, apontaram que para o crescimento da economia chinesa, se bem que muito ínfimo, 1%, para 2020, em contrapartida, a União Europeia vai ter um decréscimo de 8% e os Estados Unidos da América um decréscimo de 10%. Portanto, isto será bastante significativo. Que consequências podemos tirar daqui alguma ilação política da relação, ou diplomática da relação entre Estados Unidos e China? Podemos tirar várias. Eu não desvalorizei a interdependência porque nunca a valorizei. Portanto, não é possível desvalorizar algo que nunca valorizei. O que eu discordo é outra coisa, quer dizer, que é esta ideia de que a interdependência económica traz paz. E digamos que discordar disso é discordar de muita coisa, porque o projeto europeu, em alguma medida, está assente nessa ideia, não é? A política externa dos Estados Unidos e da Europa relativamente à China nos últimos 30 anos está assente nessa ideia. A ideia é que não me parece, quer dizer, é uma daquelas coisas que surge, mas que não me parece que faça grande sentido. Não faz grande sentido porquê? Porque nós já vivemos vários períodos de interdependência e acabaram sempre mal. Eu, aliás, durante a apresentação disse que a interdependência em 1914 era tremenda e isso não impediu a guerra. E nós só voltamos a ter níveis de interdependência económica semelhantes a 1914 nos anos 80. Portanto, demorou 70 anos, sensivelmente, não é? Portanto, o que eu acho é que nós, isto é extremamente racional, as pessoas dizem, vamos lá ver, se houver interdependência económica, os custos da guerra são tão elevados que ninguém a quer fazer.
O meu problema está justamente com a racionalidade. É que muitas vezes em política não há racionalidade. Não é? Por isso é que eu enfatizei também durante a apresentação que pode simplesmente ser um erro, muitas razões explicam a guerra. A guerra raramente é a consequência de uma análise custo-benefício. Se fosse, acho que era relativamente simples, ou pelo menos sabíamos criar os incentivos para impedir a guerra. O problema é que a interdependência traz benefícios, com certeza, as pessoas vivem melhor, etc., mas traz vulnerabilidades. E uma das coisas que esta crise de Covid mostrou foram as vulnerabilidades, porque quando se começa a dizer, como aliás o Presidente da República disse há um dia ou dois, que era preciso reindustrializar a Europa, etc., quer dizer, isso é o reconhecimento das vulnerabilidades. Quando se diz, como está a ser dito nos Estados Unidos, mas também na Europa, que é necessário conceptualizar as indústrias médicas como indústrias de importância de segurança nacional, isso é um reconhecimento das vulnerabilidades. Não é? E, portanto, crescentemente, o que eu acho que está a acontecer é que os países reconhecem que a globalização foi longe demais. Quer dizer, não tem nada contra a globalização, não é? Nem tem nada contra o neoliberalismo, estas coisas todas. Isso, francamente, essas coisas não me dizem nada, não é? Muitas vezes são chavões. Agora, a interdependência traz vulnerabilidades. E as vulnerabilidades, num determinado contexto, são politicamente aceitáveis. Noutro contexto, não são. As mesmas vulnerabilidades hoje são aceitáveis, daqui a 6 meses não são. Quer dizer, e, portanto, é isto que está a acontecer. O que está a acontecer é a nossa redefinição daquilo que é politicamente aceitável. Não é? Acho que há também, crescentemente, a consciência de que muita política externa da Europa, mas sobretudo dos Estados Unidos, foi feita para aumentar os lucros de um conjunto de empresas que não querem saber rigorosamente nada das suas populações. Não é? E, portanto, ter uma política externa que vai ao encontro dos interesses da Google ou não sei de quem, mas que provoca vulnerabilidades nas populações, retira empregos às populações, foi por isso que o Trump ganhou. Disse isto. Não é? Não é? E se a gente olhar, e eu tenho feito isto, olhar para a política externa dos Estados Unidos, e sobretudo a política externa que foi traçada por Clinton, é o lobby das grandes empresas, que estavam mortinhos para entrar naquele mercado. Portanto, acho que isso é que também começou a ser inaceitável. Também para o Japão. O Japão está a encorajar as suas empresas a saírem da China, está a pagar-lhes, está a financiá-las para elas saírem da China. A Índia é a mesma coisa. Eu acho, aliás, que é um debate interessante. Até que ponto é que a nossa política externa deve estar refém de grandes empresas que querem investir na China, não é? Estão deslumbrados com o mercado chinês e não têm em consideração questões de segurança, violações dos direitos humanos. As empresas ocidentais aparentemente vivem bem com aquilo que está a passar em Tianjin, não é? Por exemplo. Estas questões, eu acho, começam a ser levantadas. E, portanto, aquela ideia que nós tínhamos que a interdependência é boa porque todos nós passamos a viver melhor. Vamos lá ver. Há algumas coisas sim, outras não. Passamos a viver melhor, porquê? Porque podemos comprar 2 televisões em vez ou 6 televisões em vez de 3. Não é? Quer dizer, há algo mais para além disto. Não é? E, portanto, eu não me surpreenderia nada que agora as cadeias de produção comecem, ou algumas delas, as mais importantes, as mais estratégicas, começassem a ser desfeitas. E acho bem. Quer dizer, acho, mas isto é uma coisa pessoal, não é? Para além da racionalidade económica da coisa, nós também temos que pautar a nossa posição internacional por um conjunto de valores e um conjunto de prioridades. Quaisquer que eles sejam, mas
Mas de qualquer forma, uma coisa me parece clara. A globalização, como ela existiu, não é? Está a retroceder. Bem, temos aqui uma questão no bate-papo de Matia Barbera. Pergunta pelo 5G, se não é um exemplo de alinhamento entre algumas das maiores MNCs, não sei o que é que querer dizer com isto, e os interesses nacionais americanos. Não percebi a pergunta. Sobre o 5G, creio que a pergunta é se o 5G não é o exemplo de alinhamento entre o interesse de algumas grandes empresas americanas, presumo eu, e os interesses nacionais americanos. As corporações multinacionais americanas, sim. Não, no fundo, ao contrário daquilo ao contrário, ou em linha com o que estava a dizer, se a própria postura americana em relação ao 5G e confrontando a Huawei e a China, não é o reflexo do alinhamento com o interesse das corporações americanas. Não, é o oposto. É o oposto. Vamos lá ver. A Huawei é uma empresa muito interessante porque é paradigmática, exemplifica a estratégia chinesa para ganhar, entre aspas, não é? A guerra comercial ou a guerra económica, que é a Huawei tem sido privilegiada pelo regime, tem sido financiada, capitalizada, é um menino de ouro, de certa forma, aos olhos do regime. E as empresas chinesas crescem dentro da China até terem dimensão. Quando têm dimensão, depois são exportadas e aí já podem começar a ganhar peso e cota de mercado. Portanto, na prática, o que nós estamos a fazer é permitir, não é, que empresas que são, na prática, não é, financiadas pelo Estado, que são criadas pelo Estado, é o Estado a engordá-las, que depois venham para a Europa, para os Estados Unidos, em plena igualdade. Não é? Empresas que roubam a propriedade intelectual, empresas que violam praticamente todas as regras da Organização Mundial do Comércio, e depois a Europa e os Estados Unidos aceitam essas empresas em plena igualdade de concorrência. A concorrência não é igual. Não é? Eu não vejo a necessidade, muito francamente, quer dizer, alguém pode me convencer disto, mas eu não vejo a necessidade da gente ter de implementar 5G nos próximos 2, 3 anos. Não é? Qual é a pressa? Como alguém disse uma vez, não é? Qual é a pressa? Não é? Por que não incentivar uma empresa europeia, a Siemens, ou seja o que for, não é? A construir a sua própria rede, a sua própria tecnologia. A gente pode dar mais 3, 4 anos e depois faz-se a conversão. Porque é que é necessário, neste momento, já fazer essa conversão? Não é? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o preço. Porque é que a Huawei é tão competitiva? Basicamente pelo preço, pela tecnologia, mas a tecnologia daqui a 3 a 4 anos a gente pode ir lá. Mas depois pelo preço. Mas aqui é que se levanta a questão, mas preço deve ser o único critério para adjudicar para a Huawei? E as consequências a longo prazo? As consequências a longo prazo do 5G? Não justifica, talvez, esperar 2 a 3 anos? Até que haja uma empresa europeia ou americana que possa fazer a mesma coisa? Quer dizer, não sei, quer dizer, eu estou aberto a mudar de opinião. Agora, eu verifico que nem sequer há um debate, quer dizer, o debate também está afunilado à questão da segurança. Não é? E uma coisa que nós sabemos é que não é a única empresa que está a utilizar dados e a canalizá-los para a China. Não é a única empresa. E, portanto, a Huawei diz que não, mas eu sou um bocado desconfiado, não é? E acho que devemos ser um bocado desconfiados. Muito obrigado. Já agora, no ranking dos maiores bancos de 2019, o top 10, os 4 maiores eram chineses, todos públicos. Isso é outra ferramenta poderosíssima da postura chinesa. Eu aproveito a circunstância de não estar a ver aqui nenhuma sinalização para eu próprio fazer uma pergunta, um comentário ao Vasco, para pôr a tónica nesta reflexão do lado chinês. Porque normalmente pomos
Olhamos para as nossas vulnerabilidades e falhanças, incapacidades, como se a China não tivesse as suas e os seus muitos desafios. Há bocado foi até questionado, e bem, sobre a possibilidade de haver alterações na postura dos Estados Unidos em relação à China, dependendo dos resultados eleitorais deste ano. Mas a minha pergunta é esta: nós temos assistido a mudanças no contexto. É claro que a ascensão da administração Trump é disruptiva, mas isto é tudo sequências, ações e reações. E antes de Trump, Xi Jinping tinha subido ao poder na China e ele próprio é muito diferente, aliás, o Vasco sublinhou e demonstrou isso bem na apresentação, é muito diferente de todos os dirigentes anteriores, é muito mais autocrático, é o mais autocrático de todos, o líder mais poderoso desde Mao Tse-tung, mas é claramente um apressado, um acelerador da afirmação estratégica da China. E, portanto, até na China começa a haver a questão se porventura a China não se está a precipitar neste momento porque está a fazer aquilo que todos os estrategas chineses sempre avisaram que era perigoso, que é congregar uma verdadeira linha de contenção e ser anti-China, Estados Unidos, Japão, Índia, Sudeste Asiático, e eventualmente até a Rússia, etc. Portanto, a minha questão, devolvendo para o Vasco Rato a reflexão que também fez a propósito dos Estados Unidos, é se, sendo Xi Jinping o acelerador, e fez coisas que nenhum outro tinha feito, e aliás há poucos anos estimávamos que a China fosse fazer já, se com o desaparecimento natural ou político de Xi Jinping, não haverá aqui uma alteração da postura que neste momento é tão assertiva do lado chinês, porque efetivamente tem muitos desafios internos, regionais e globais, e portanto não é apenas subir os degraus até à hegemonia, porque tem muitos problemas para enfrentar. Se acha que essa mudança de liderança na China pode trazer, o conselho de Xi Jinping no futuro, poderá trazer alterações a esta postura chinesa que vemos atualmente? Essa é uma questão muito interessante, por várias razões. Eu creio que Xi Jinping vem na continuidade de todos os líderes chineses desde 1949. Isto é, todos os líderes chineses querem concretizar aquilo que o Xi Jinping chama o sonho chinês, não é? O rejuvenescimento da China. Isto quer dizer uma coisa muito simples, que é fazer Make China Great Again, quer dizer, fazer da China, que é um paralelo com o chão, fazer da China uma grande potência mundial. Nada contra, quer dizer, acho que os países, as grandes potências, aspiram a serem ainda maiores potências, portanto, acho perfeitamente normal. O que eu acho que mudou com o Xi Jinping não é tanto o objetivo, que é cortar com o século da humilhação, afirmar a China como país rico, país mundialmente relevante, etc. Acho tudo isso normal. O que mudou foi digamos, o sentido da oportunidade. Xi pode fazer agora aquilo que os líderes chineses anteriores não podiam fazer, porque não havia uma base material para isso. Não é? Portanto, a China hoje é suficientemente rica, tem uma base material que lhe permite fazer este salto para fora, não é? Para a política internacional, para a afirmação internacional. Isso não foi possível, quer dizer, Deng Xiaoping tinha aquele ditado de, como é que era, Luís? Dos 24 caracteres, low profile. 24 caracteres, sim, de humildade, aquela coisa, não manifestar intenções, etc. Quer dizer, nunca reclamar a liderança. Exatamente, não é? E isso correspondia a uma realidade da China, quer dizer, mesmo que a China o quisesse fazer durante o período de Deng, não podia fazer. O que mudou é uma coisa muito simples. Hoje a China pode fazê-lo. Não é? A China já está no patamar. E esse patamar agora ou leva a que a China tenha esta posição assertiva. Eu acho isto normal. Quer dizer, se nós olharmos para a história e quando há o surgimento de novas potências, fazem todas isto. Portanto, eu acho perfeitamente normal. Eu não vejo qual é o mistério, aliás. Quer dizer, a China faz aquilo que superpotências fazem. Quer dizer, as grandes potências sempre fizeram isto. E, portanto, não me parece que seja esse o problema. O problema é, então, como é que a gente constrói aqui uma ordem capaz de dar à China alguma capacidade de intervir no sistema sem o subverter.
ou sem que o sistema se torne sinocêntrico, não é? Na realidade também, a bom rigor, era isso que, ou foi isso que o Ocidente tentou fazer nos últimos 30 anos. Quer dizer, fê-lo de uma forma errada, portanto, o que mudou foi isso, não é? Tentamos uma abordagem que falhou, agora vamos tentar outra. Qual é? Ninguém sabe, não é claro qual seja. Mas isto é normal, quer dizer, historicamente a gente olha para estas coisas, como o Luís, aliás, bem sabe, a gente olha para estas coisas e é o surgimento de uma potência e a tentativa de acomodar, mas os riscos estão aqui, não é? Os riscos estão aqui. Havia outra parte da pergunta que já não me lembro, peço desculpa. Não, era só se porventura com a mudança de Xi Jinping poderia haver ou não uma alteração da postura da China, Não. mas pelo seu argumento parece que é coerente, portanto não é Xi Jinping a figura da alteração, não é? Não, mas quer dizer, pode haver uma mudança, quer dizer, em princípio não haverá, porque o homem está lá, mas se houver uma mudança, será uma mudança tática, não é? Será um regresso a uma perspectiva denguiana, de calma e tal, mas é tática. Quer dizer, eu quero salientar isto, o que a China está a fazer é normal, é o que superpotências fazem, é o que grandes potências fazem. E, portanto, pode haver um recuo tático, mas daqui a 10, 15, 20 anos, seja o que for, este confronto volta, quer dizer, eu não vejo, aliás, grande possibilidade de Xi abandonar o poder, porque ele apostou tudo nesta política assertiva, não é? E com a política assertiva vem crescentemente uma legitimação do regime assente no nacionalismo. Portanto, eu não vejo agora como é que ele pode recuar. Não é? E o que é que significaria para o partido se recuasse? O que é que o partido diria à sociedade chinesa? Olha, desculpem lá qualquer coisinha, não é? Isto não correu bem. Não é? Quer dizer, é o subverter a legitimidade do partido. Porque a legitimidade do partido, não é, também está assente em fazer a China um país rico e um país poderoso. Se Xi Jinping diz, afinal, apressei-me, foi um bocadinho prematuro, quer dizer, o partido perde a sua legitimidade. Não é? Esse problema, eu acho que aliás, isto está-se a ver, não é? Porque não há neste momento, que saibamos, não é? Mas não há oposição a Xi. Não é? Claro. As Forças Armadas estão absolutamente controladas, até inclusivamente por amigos, não é? Na Comissão Militar Central, mas não há outro caminho, não é? A narrativa que foi construída é que saímos do século da humilhação, crescemos, etc. E agora não há outro caminho. O outro caminho é o quê? Dizer, afinal, enganámos-nos, vamos abandonar o poder, mas é isso que nós sabemos que, e por isso é que eu acho que a ideologia é importante, porque admitir isso é admitir que o partido errou. E se o partido errou nisto, errou noutras coisas. E a legitimidade é uma coisa que se perde muito rapidamente. E depois há os known unknowns, não é? Aquelas coisas que a gente não sabe, mas sabe que há, que é os problemas financeiros, os problemas de dívida da economia chinesa, não é? Nós sabemos que a dívida é elevadíssima, ninguém sabe ou sabe, quer dizer, aquilo é muito opaco, portanto a crise política pode despoltar outras crises que poderiam, não dizer, na última das hipóteses, derrubar o regime. Quer dizer que é um desfecho que eu acho que a gente deve ter sempre em mente, porque eu comecei a faculdade em 1980, não é? E tinha N professores e N livros a dizerem que a União Soviética estava para durar para sempre. Não durou, não é? As pessoas estavam erradas. Não é? Há sempre estes fenómenos de disrupção que num regime daquela natureza podem criar um impasse, como aliás aconteceu em Portugal com Marcelo Caetano, que só se pode sair do impasse através de uma ruptura de regime.
Não é? Isso não é uma coisa que se deve excluir. Aliás, eu acho que a liderança chinesa tem muito medo disso, por isso é que está a apostar tanto nos sistemas de controle social, não é? Tanto a vigilância como o crédito social e aquelas coisas todas. E nos últimos anos, com Xi Jinping, uma defensiva ideológica, não é? Crescentemente, não é? O regime é mais dogmático do ponto de vista ideológico. Portanto, isso sinaliza que há ali alguma preocupação. O Xi Jinping disse uma coisa muito interessante sobre Gorbachev, não é? Disse, a certa altura, disse que Gorbachev, o grande erro de Gorbachev foi ter dissolvido o Partido Comunista da União Soviética como se fosse um bando de pardais. Não é? Portanto, a ideia que estava a transmitir com a imagem, com a metáfora, era a União Soviética suicidou-se porque o partido perdeu a sua convicção ideológica. Portanto, o que eu acho que está a acontecer na China é que está-se a tentar reconstruir, não é? essa legitimidade ideológica que passa crescentemente pelo nacionalismo, por uma série de coisas, por isso é que estas datas são tão importantes, não é? 2049, para o ano vai ser muito importante porque são os 100 anos da fundação do Partido Comunista, quer dizer, e esta narrativa, esta história, não é, de legitimação está a ser construída, e agora uma parte integral dessa história, dessa narrativa, é a China chegou, não é? O nosso dia chegou. Portanto, é muito difícil, Não, é muito difícil, quer dizer, não estou a dizer que seja impossível, mas é muito difícil no sentido em que depois tinha repercussões muito sérias na própria legitimidade do regime. Porque isso está a mudar, porque já não é possível continuar a dizer o que se disse às pessoas durante os últimos 30 anos, que é a legitimidade resulta de performance económica, não é? Esse chão já deu uvas, não é? Bom, chegamos à nossa hora, não queremos abusar do tempo do nosso convidado, a quem agradeço em nome do IDN e do Observatório da Universidade Autónoma mais uma vez este belíssimo momento que nos proporcionou, esta reflexão estimulante e conhecimentos que partilhou com todos nós. O Zé Amaro disse que já falaram sobre isto tudo, eu não sabia, peço desculpa. Não. Eu também não, o Zé Amaro terá assistido a sessões a que eu não assisti, mas agradecemos e pedia a todos os participantes que agradecêssemos por via das palmas aqui com as nossas reações ao professor Vasco Rato. Já agora, o professor Vasco Rato está a preparar vários textos que publicará, ficamos a aguardar por essas publicações em complemento, naturalmente, a esta lição. Depois partilharemos a gravação para aqueles que assistirem poderem rever, aqueles que não puderam assistir poderem ver pela primeira vez. Da minha parte e em nome das duas instituições organizadoras, professor Vasco Rato, os nossos agradecimentos por esta brilhante sessão, honestamente, com que nos brindou, efetivamente, neste final de tarde. Convido o professor Vasco Rato e todos os participantes a regressarmos às 9 horas para a sessão com Leonídio Ferreira, diretor do IDN, que vem falar sobre o milagre da democracia e da prosperidade na Coreia do Sul, sob a ameaça da dinastia Kim. Por isso, até já, bom jantar. Sr. Vasco Rato, mais uma vez, os nossos agradecimentos, meus caros. Até já. Até já, obrigada. Até já, obrigada. Obrigada, até já.